Esse é o nosso tema nessa noite, amadureça. Vamos falar todo mundo junto isso? 1, 2, 3. Amadureça. Seja mais parecido com Jesus. Nós precisamos amadurecer. Eu acho que isso é um consenso, amém? Tanto na vida espiritual, como na vida física, né? E também emocional. Amadurecer significa crescer, significa assumir responsabilidades. E na Bíblia, amadurecer significa estar mais parecido com Jesus, ser mais parecidos com Jesus. E isso é tremendo, esse é o objetivo de todo cristão. Nós somos transformados de glória em glória para sermos mais parecidos com Jesus. E quanto mais parecidos nós somos com Jesus, mais maduros nós somos. E o contrário é verdadeiro, quanto menos parecidos com Jesus nós somos, mais imaturos nós somos também. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês: o que define uma pessoa adulta? O que define um adulto? Qual é a diferença de um adulto para uma criança? Qual é a diferença? Será que é fácil? Com certeza, não é? Nós sabemos que as crianças até 12 anos ali têm um determinado comportamento. Hoje se fala muito, né, dos adolescentes, embora biblicamente nós não vemos essa faixa etária, né? Nós vemos no povo judeu até hoje eles têm uma cerimônia de passagem, né? A menina com 12 anos, o menino com 13 anos, e eles fazem essa passagem para a fase adulta. No Brasil, nós sabemos, né, a maioridade é com 18 anos, e biologicamente, o indivíduo, quando ele chega no ápice do seu crescimento, suas funções biológicas, a menina agora pode reproduzir, pode engravidar, o menino também. Então, a partir desse momento de maturidade biológica, então, está nascendo uma pessoa adulta. Agora, e espiritualmente? O que definiria um adulto? O que definiria uma criança? O que definiria a sua condição diante de Deus? Se você fosse colocar em faixa etária, Giva, assim, ó, qual seria a sua idade espiritual? Qual seria a sua idade espiritual? E nós sabemos que, até fazendo um paralelo, eu trouxe essa expressão aqui, adolescência tardia. Quem já ouviu falar de adolescência tardia? É um fenômeno que é a manifestação da imaturidade comportamental de um jovem que acima dos 22 anos tem expectativas, posturas e mentalidade de um jovem de 15 e 16. A adolescência tardia ou adultocência é aquela pessoa que cresceu em idade, mas não amadureceu de forma psicológica e mental. Então, são os adultos que não assumem responsabilidades. E eu não quero que ninguém se ofenda, ok? Caso tenha algo assim acontecendo, mas às vezes a gente começa com 30, 35, a gente não sai da casa dos pais, não é independente financeiramente e de certa forma até psicologicamente, nós temos esse tipo de problema. Pessoas que evitam crescer, pessoas que evitam assumir responsabilidades e se tornam adolescentes para sempre. E é confortável ser adolescente. Seria aquele momento da vida que a gente dá uma liberdade poética, né? Ele fez tanta coisa, mas é adolescente, ele está numa idade complicada. Quem já falou isso, né? Ele é adolescente, aborrecente, ele dá trabalho, a gente dá uma licença, né? Então, o adolescente muitas vezes, quando convém para ele, ele quer ser criança, e quando convém, ele quer ser adulto. Fala, não, eu quero namorar. Ele já quer assumir responsabilidade. Não, mas eu não quero, eu não quero arrumar a minha cama, não quero arrumar as coisas na minha casa, eu não quero pagar determinadas coisas. Então, quando convém, eu quero presente do Dia das Crianças. Quantos adolescentes, né, também pedem presente? Então, tem essa conveniência, né? Eu sou criança quando me é conveniente, ou sou adulto também quando me é conveniente. E meus irmãos, embora essa faixa etária, nós vamos perceber que a Bíblia não aborda assim, né? O período de adolescência espiritual não existe. Essa percepção, a Bíblia nos coloca dois tipos, né? A criança e o adulto. A criança, que é imatura, que realmente precisa aprender, e nós sabemos que nós começamos o processo quando nós nascemos de novo. Em João 3,3 fala assim:
Jesus declarando: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando com Nicodemos aqui. Então ele está falando, você tem que nascer de novo. O novo nascimento é onde começa a nossa vida com Deus, independentemente da nossa idade. Eu posso ter 50 anos e eu nasci de novo, eu sou como um bebê, né, diante de Deus, e eu preciso crescer, eu preciso evoluir. O problema é quando eu não quero evoluir na minha vida espiritual, na minha vida cristã. Começamos a nossa caminhada, então, quando nós nascemos. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. O primeiro texto que nós vamos ler é esse aqui, Romanos 8. E aí eu gostaria muito que você tivesse com a sua Bíblia aberta para me acompanhar, ok? Romanos 8, 14 a 17. Eu vou colocar aqui no telão também, tá bom? Caso você queira acompanhar por aqui. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui eu até destaquei essas palavras, filho. A Bíblia usa dizendo que nós nascemos do Espírito, nós somos gerados pelo Espírito. E assim como uma criança é gerada e não escolhe quando vai nascer, na verdade, ela não escolhe ser gerada, todo o trabalho é feito pela mãe, todo o trabalho é feito ali pelos pais, ninguém escolheu nascer, não é? Assim também na vida espiritual, nós nascemos de novo e toda a obra foi feita por Jesus naquela cruz, e Ele nos gera uma nova criatura, e aqui como o texto está dizendo, sendo gerados um bebê, que pode dizer Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão, um balbuciar de uma criança. O Benício está nessa idade, né? Então com 1 ano e 8 meses, 7 e 8 meses, e o Benício está exatamente nessa fase, né, de dizer papá, papá. E ele acorda e vai direto lá me procurar, papá, 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 papá. E é tão gostoso, né, ouvir a criança nos chamando, né, chamando papá, papá. E esse Abba, Pai é exatamente esse balbuciar. Um papai, um papá. E aí está dizendo, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então você nasce de novo, e você aprende a falar papai, você aprende a clamar, e nós sabemos, no começo da nossa vida cristã, e eu acho tão lindo isso, eu tenho prazer, já tive isso, a oportunidade algumas vezes, de abrir em discipulado, né, a Bíblia com algumas pessoas recém-convertidas e explicar, falei, aqui a Bíblia é dividida em duas partes, aqui em cima tem o nome do livro da Bíblia, esse número maior é o capítulo, esse número menor é o versículo. Quem já teve uma experiência assim? É maravilhoso, sim ou não? A gente ensinar os primeiros passos para uma pessoa que nasceu de novo. E quando a gente está com um bebê em casa, nós precisamos alimentá-lo, sim ou não? Se eu não tirar a criança do berço, limpá-la, né? Dar banho nela, alimentá-la, ela vai acabar falecendo, ela não tem condição de fazer isso sozinha. E muitas pessoas, quando nascem de novo, elas recebem a Jesus. Muitas fazem isso num culto e levantam a mão, abrem o coração dizendo, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Há um novo nascimento ali. E nós muitas vezes como igreja a gente abandona. Né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui, tem uma boa semana, e a gente abandona. E quantas dessas pessoas não retornam? Quantas dessas pessoas startam um processo na vida cristã e não continuam? Porque foram como bebês abandonados e morreram espiritualmente. O novo nascimento exige isso. E na caminhada cristã, nós vamos perceber que não dá para ser bebê para sempre. O Benício, né, nasceu 1 ano e meio atrás, e quando o primeiro mês de vida é uma realidade, o segundo mês de vida é outra realidade, o terceiro mês de vida é outra realidade, e assim vai, né, Vanessa? Você viveu há pouco tempo também. 1 ano e meio já, meu Deus, já começa a mexer em tudo, subir em tudo, e começa a falar, ele já começa a fazer o bico dele, ele quer um leite, aí ele já cruza os braços, já fica assim na parede, já tipo tentando, né, negociar. É uma doideira, mas a gente percebe uma evolução, aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a correr,
e aprende a falar, e depois vai para a escola, e o desejo é que vá para a universidade, que case, que seja feliz, próspero, reproduza, e me dê muitos netos, bisnetos, amém? Glória a Deus, esse é o sentido, e na vida cristã também, queridos. Agora, qual é o problema? Essa adolescência tardia, ou uma infantilidade, onde a gente não quer crescer, a gente quer ser bebê para sempre, porque é mais confortável alguém botando uma papinha na nossa boca, não é verdade? A gente senta e alguém nos alimenta, a gente reclama e alguém nos liga, alguém nos atende, e a gente vai, eu não quero sair dessa posição, é bom demais. Como um adolescente, meu pai me dá roupa lavada, me dá Wi-Fi de graça, me dá TV a cabo, eu tenho um PlayStation, eu tenho tudo que eu preciso, eu não quero sair de casa não, eu vou ser adolescente para sempre, está muito confortável, e muitas vezes espiritualmente nós estamos exatamente nesse ambiente. Vamos continuar lendo? Mateus 5, 43 até o 45, se você puder, deixa marcado ainda lá em Romanos 8, vai te ajudar, tá bom? Mateus 5 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Olha que interessante, Jesus está falando isso no Sermão do Monte, e ele está colocando uma série de posicionamentos que excediam a lei, excediam muito a lei. Se a lei dizia que adulterar era você se deitar com a mulher do próximo, ele está dizendo, na nova aliança, se você olha para uma mulher, ou para um homem, para outra pessoa, com desejo impuro, você já comete adultério. Na nova aliança, quando a gente deseja a morte de um irmão, ou deseja o mal para alguém, nós já estamos sendo assassinos. Jesus está explicando e está excedendo a lei, e aqui ele está falando uma coisa muito louca, para nós amarmos o nosso inimigo. Olha só, ele diz para a gente orar por aqueles que nos perseguem, e ele vai dizer, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu. E aqui a gente fica complicado, porque se está dizendo que a gente precisa fazer algumas coisas para ser filho, então onde é que entra aquela história de que eu não pedi para nascer, não é verdade? Que a obra é de Jesus, e eu sou resultado daquilo que Jesus fez na cruz, eu sou salvo pela graça, não é? Eu sou salvo mediante a fé naquilo que Jesus fez, o mérito é de Jesus na cruz, mas aqui ele está dizendo que eu preciso ter obras, que eu preciso amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem para eu ser filho. Mas vocês conseguem perceber um paradoxo aqui? E nós muitas vezes temos essa falsa percepção, mas eu fico encantado com essa ministração, nunca preguei sobre isso, embora tenha ouvido bastante, e uma pessoa que fala muito bem sobre isso é o Douglas Gonçalves, do Ministério de Zascope, e ele fala bastante sobre isso, talvez você já tenha ouvido, e eu quero trazer para você porque isso é lindo, isso é muito importante para nós, meus irmãos. É que na verdade, no grego, existem duas palavras para filho. Tem a palavra teknon, que é o filho pequeno, a criança, o menino, e tem a palavra huios, que significa filho maduro. Jesus é denominado como huios. Então olha que interessante, a gente precisa ler o texto bíblico de duas formas, percebendo essa diferença, e eu fiz esse trabalhinho aqui para vocês, ok? Então a gente vai ler aquele mesmo texto, e agora sim eu trouxe até o 19, que é o que eu queria, ok? É do 14 ao 19, embora esteja 17 ali, tá? Então vamos ler de novo? Por favor, volta lá para Romanos 8, por gentileza, no verso de número 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são huios, ok? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos teknon de Deus. Então ele está dizendo que nós somos gerados pelo Espírito Santo, esse filho criança, que é essa palavra teknon no grego. Mas olha o que ele diz lá em cima, que os huios são guiados pelo Espírito de Deus.
É por isso que nós percebemos que tantas pessoas que confessam ter nascido de novo, frequentam a igreja, professam Jesus como seu Senhor e Salvador, não são guiadas pelo Espírito de Deus. Olha que interessante isso, porque na verdade, aquele que é maduro na fé, aquele que é um filho que cresceu, esse é guiado, e ele continua. Vamos, por favor, acompanha comigo no 17 agora. E se somos filhos, aí ele está falando desse tecnon, que é esse bebê, que é essa criança, que fala, Abba, Pai, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que com ele também sejamos glorificados, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é maravilhoso, porque o bebê, quando você nasce numa determinada família, você se torna herdeiro. Você não escolheu os seus pais, não é verdade? Você não escolheu os seus avós. Você não escolheu em qual família você nasceria. Mas você nasce e agora você se torna herdeiro. E Jesus está falando, você nasce por essa obra do Espírito. Amém, meus irmãos? Quantos já experimentaram um novo nascimento? Quantos aqui nasceram de novo? Amém? Mas que tipo de filho é você? Você é um filho que foi gerado, amém? Você nasceu de novo, glória a Deus. Ou você é um filho que não apenas foi gerado de novo, que nasceu de novo, mas que cresceu e agora é um filho maduro. Porque olha só o que diz o verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos, que é ruiós de Deus, dos filhos maduros de Deus. A criação tem uma expectativa da manifestação dos filhos maduros. Meus irmãos, isso é muito sério, é muito interessante isso, porque nós vemos um país que o número dos evangélicos só cresce, não é verdade? Nós somos mais de 40, tem gente que fala até mais de 50 milhões no Brasil, e falam que em pouco tempo, em 10 anos, seríamos maioria no nosso país. É muita gente, sim ou não? Agora, é interessante a gente pensar, não é? Será que tem melhorado os índices de violência? Tem melhorado os índices de contra a corrupção? Será que tem melhorado a nossa sociedade? O que vocês acham? Se está aumentando o número de evangélicos, por que a gente não vê a sociedade melhorar nessa mesma proporção? Não é algo que a gente precisa se questionar? É algo que a gente precisa se questionar, meus irmãos. A criação tem uma expectativa ardente pela manifestação dos filhos maduros de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que nós, em muitos momentos, não somos motivados a crescer. Nós não somos motivados a avançar. E nós somos motivados a assumir um papel de criança. Porque é fácil, entre aspas, sentar e assistir alguém, não é, processar uma palavra e dar na nossa boca. E aí depois eu volto, eu vou na internet, eu fico escolhendo quem eu vou ouvir, especialmente aquele que fale aquilo que eu quero ouvir, né? Eu tenho um posicionamento, eu vou atrás de alguém, até eu achar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. E nós nos tornamos crentes fracos, frágeis, infantis. Vocês já foram, quem trabalha em escola aqui, a Rosane trabalha, né? A Thaline tem uma escola, né? O Marquinhos também. Como é que é na hora do recreio? Aquele monte de criança correndo, e um derruba o outro, e um fala alto, e um grita, e um começa a chorar. Quem já viu uma cena como essa, assim, né? São crianças, é normal que façam isso. O que acontece com uma igreja com só esses tecnon, essas crianças, esses bebês espirituais? É uma brigaiada, não é verdade? É uma correria para todo lado, e um ofende o outro, e um não quer, eu faço birra, eu não volto mais aqui, eu não falo mais com você, eu não quero mais saber, agora eu vou mudar de igreja, agora eu vou fazer isso, é uma confusão. Mas isso reflete um berçário que vive a igreja, se nós não crescemos. Um berçário que vive a realidade das nossas igrejas. E a gente vive um ambiente tão cômodo, que se eu não gostei, eu vou para outro lugar, não é? A gente vive numa sociedade de mercado, e é assim que funciona. Quantas igrejas você tem aí? Né? Quantos salões para cortar cabelo? Quantos restaurantes? Eu gostei daqui, eu volto. Hoje a comida não estava boa, mudaram o chefe, mudaram o cozinheiro, eu vou para outro lugar.
E muitas vezes nós trazemos essa experiência para cá, porque nós, na verdade, desejamos receber, e essa é a postura de um menino, de uma criança. E aquele texto lá de Mateus que nós lemos, fala também dos ruiós. É por isso que Jesus está falando, que nós precisamos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, para que nós sejamos ruiós, para que nós sejamos filhos maduros, para que vocês venham a ser filhos maduros do seu Pai que está nos céus. Mas, meus irmãos, será que a gente tem feito isso? Amado os inimigos, orado pelos que nos perseguem? Que tipo de cristianismo a gente tem seguido? A gente deseja, na verdade, a morte das pessoas que pensam diferente, ou que agem diferente, sem tolerância, não é verdade? Tantas vezes. Existe algo que os filhos maduros fazem, a criação geme, há uma expectativa da manifestação, não dos filhos imaturos, das crianças, porque uma revolução acontece com adultos, amém, meus irmãos? As crianças são uma bênção, mas a gente nunca viu uma revolução na história da humanidade liderada por crianças. Crianças são instruídas, crianças são acompanhadas, crianças são ensinadas, crianças são educadas, disciplinadas, para que elas possam ir para a fase adulta como adultos responsáveis, que assumem responsabilidades. Ninguém quer uma criança de 40 anos em casa. Ninguém deseja isso. Uma criança de 50 anos em casa. Nós desejamos que os nossos filhos cresçam, e essa é a expectativa do Senhor para nós. Nós nascemos de novo por graça de Jesus, e hoje é Santa Ceia. Nós vamos lembrar esse memorial do sangue que foi vertido, dessa carne que foi partida por mim e por você, e a partir quando nós colocamos a nossa fé no sacrifício de Jesus, nós somos adotados e nos tornamos filhos, teknon, filhos adotados, fazemos parte dessa família, mas isso não significa que nós somos maduros, não significa que você é um ruiós, um filho maduro. Nós precisamos crescer em nome de Jesus, gente, nós precisamos avançar, e eu quero te perguntar aqui, você é um filho maduro de Deus? Se eu perguntasse, você é um filho de Deus? Tirasse o maduro. Você é um filho de Deus? Então, não, glória a Deus, sou um filho de Deus. Mas e agora, você é um filho maduro de Deus? Você cresceu na sua fé? Qual é a sua idade espiritual? Quantos anos você tem? Será que você está na adolescência tardia? Adolescência, que é aquela fase, eu não concordo com nada, aquela coisa meio rebelde. Às vezes espiritualmente a gente esqueceu de crescer, está na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, querendo que alguém bota uma papinha na nossa boca. A gente cheio de milindre, mimimi, eu não gostei, estou de mal, não volto mais. Isso pode acontecer com os teknon, com quem está começando na fé. Agora não com marmanjo, gente. Vamos crescer em nome de Jesus, não com marmanjo, gente que está na igreja há décadas. Não volto mais, vou mudar de igreja, não quero, não gostei, o pastor não olhou para mim, o líder não me ligou, não vou mais na igreja, ninguém me chamou para a célula, ninguém me ofereceu carona. Se a pessoa está começando, querido, ele é um bebê, ele precisa de carona, ele precisa de gente que convida, ele precisa de gente que acompanha, ele precisa de gente que põe a papinha na boca, que ensina, esse número maior é o capítulo, esse número menor é o versículo, a Bíblia é dividida assim, tarará, tarará, vamos na escola dominical comigo, vamos crescer, vamos lá, eu te ajudo. E a gente tolera algumas birras, a gente tolera algumas crises, é tolerável. Mas, meus irmãos, é difícil tolerar, criancice de adulto de 40 anos, fazendo xixi na cama, precisando de uma palavra motivacional todo dia. E nós, claro que nessa realidade nós lidamos com problemas emocionais, ok? E é uma outra realidade. Sendo essa a sua realidade, vá se tratar em nome de Jesus, amém? Procura um profissional, seja corajoso, abra teu coração, vai num psiquiatra, procura um psicólogo, procura ajuda profissional, o pastor te dá todo apoio, procura ajuda espiritual também, procura seu pastor, procura alguém e se trate em nome de Jesus, amém? É enfermidade da alma, isso tem que ser olhado sob uma ótica. Agora, meus irmãos, às vezes as nossas criancices
são confundidas com ansiedade e com outras coisas. Eu falo isso com cuidado, viu, queridos? Eu sei que isso é sério, há diagnósticos médicos, eu tenho uma médica dentro de casa, eu falo isso com responsabilidade. Eu só acho que, em muitos momentos, isso se torna um escape. Isso se torna um lugar comum para a gente justificar as nossas criancices, para a gente justificar a nossa preguiça, para justificar a nossa imaturidade espiritual, para a gente justificar a nossa preguiça de servir no reino de Deus. E a gente precisa ter discernimento para isso, ok, meus irmãos? E maturidade. É isso que nós precisamos ser maduros. Maturidade é se parecer mais com Jesus. Parar de dar desculpa. Maturidade é avançar. Se eu preciso de ajuda, eu procuro. Se eu preciso de atendimento, eu procuro. Se eu preciso de admoestação, se eu preciso de confronto, eu procuro. Eu avanço. Eu me desenvolvo. Nós precisamos crescer. Agora, hoje está na moda dizer, né? Estamos com determinados problemas. Se você tem esse problema, vai se tratar em nome de Jesus, querido. Você tem todo o apoio pastoral. Vá, faça um tratamento, vai ser bênção para você. Agora, aprenda a separar uma coisa da outra. Porque, em muitos momentos, a impressão é que a gente usa isso como uma muleta. E o Pedro que me adverte nessas expressões politicamente incorretas. Desculpa se eu fui. Mas a muleta no sentido de a gente se apoiar nesse tipo de argumento para justificar a nossa mornidão espiritual. E a Cláudia pregou sobre isso hoje cedo. Eu sou assim mesmo. Esse é o meu temperamento, eu tenho tal problema, diagnóstico. Meus irmãos, ok. Mas até quando? Até quando? Você vai ficar frequentando igreja, se justificando, choramingando, e volta, e vai, precisando sempre de alguém. A criação geme, ansiosa pela manifestação dos ruios de Deus. Não dá para a igreja ser uma maternidade. Nós precisamos de pais. E eu sou um bom pai para o Augusto e para o Benício, não quando eu crio bons filhos, mas quando eu educo e crio bons pais. Eles não têm que ser criados como bons filhos, eles têm que ser criados como bons pais, pessoas que vão se reproduzir, vão cuidar de outros, e como cristãos também. Precisamos amadurecer, assumir responsabilidade. Isso é ser maduro. Eu quero trazer 2 aspectos, bem rapidinho. A primeira coisa, se alimentando. Como é que nós crescemos? Precisamos nos alimentar. E meus irmãos, se você quer ser maduro na fé, e eu penso que sim, amém? Senão você não estaria aqui. Mas você precisa se alimentar. Eu trouxe esse texto aqui, porque ele é bem interessante. Hebreus 5, 13 e 14 fala assim, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus está colocando 2 tipos de crente aqui. Aquele que é criança e se alimenta de leite. O que é um leite? É um alimento processado. A criança só põe a boca ali e recebe o leite da mãe. Não há esforço. Criança é isso, recebe um alimento processado. A papinha foi amassada, ela foi feita pela mãe e foi dada para aquela criança. A criança é assim, ela se alimenta de alimentos líquidos, de leitinho, alimentos processados por outras pessoas. Foi processado pelo pastor, foi processado até por alguém que você assistiu no YouTube, um podcast, alguma coisa, e colocou na sua boquinha. Isso é leitinho, meu irmão. O que é alimento sólido? É um alimento que você produz, é um alimento que você vai à caça, você pega a sua Bíblia, abre e vai fazer a sua devocional. Você vai ter revelação de Deus. Deus fala com você assim como fala comigo. Deus se revela a você assim como se revela a mim. Uma pessoa madura que cresce e é madura na fé é aquela que se alimenta de alimento sólido. O que é alimento sólido? É quando você processa, é quando você deixa a palavra falar com você, é quando a sua Bíblia está toda rabiscada, está toda grifada, o seu devocionário está todo arranhado, está todo rabiscado, porque Deus está falando com você e você se alimenta. Um crente fraco, uma criança espiritual, se alimenta de domingo em domingo, de leitinho, de uma palavra processada para você, que na segunda-feira você não lembra de nada.
Na terça-feira você não lembra nem que veio na igreja. Como é que você vai sobreviver assim? Como é que você vai ser maduro assim? Quem está entendendo? Dá para entender, querido? Você precisa crescer em nome de Jesus. E se você não se alimentar, você não vai crescer. Se você não abrir a sua Bíblia, se você não começar a processar o seu alimento, parar de depender de líder para te ligar para ir na célula, líder para te ligar para ir na igreja. Meu irmão, você tem 20, 30 anos de igreja, pelo amor de Deus. Era para você estar ajudando outras crianças a crescerem. E você ainda tem que alguém ficar implorando para você, pelo amor de Deus. Amadureça, se alimente. E é meio louco eu ter que falar isso aqui, na verdade. Que crente tem que ler a Bíblia. Quanto tempo você dedica lendo a Bíblia, meu irmão? Meditando na palavra. E aí, você fica pelo caminho, Jesus ensinou. Ele falou, tem dois tipos de pessoas. Aquelas que são maduras e constroem sua casa sobre a rocha, e aquelas imaturas que constroem sobre a areia. O que é a rocha? É a palavra de Deus, é isso aqui, ó. É Bíblia. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que constroem a sua vida na palavra, estudam, leem, processam o alimento e crescem, e são sólidas, e aquelas que não fazem isso. E a vida é uma desgraça. Tudo está ruim. O casamento está ruim, os filhos estão ruins, o emprego está ruim, a igreja está ruim, os amigos estão ruins, tudo está ruim, não tem nada bom. E em último caso, a culpa ainda é da igreja, né? Não, vou mudar de igreja, minha vida vai resolver. Aí você vai para outra igreja e está tudo uma desgraça, do mesmo jeito. Você muda, só mudou o endereço, mas a sua vida é uma desgraça, meu irmão. Porque você está construindo a sua vida na areia, nos seus achismos. Nos achismos, meu irmão, o ruiós, ele cresce na palavra. E eu não precisaria estar te falando isso. É muito desperdício de tempo um pastor pregar para você ler a Bíblia, querido. Se você quer crescer, vamos cantar aquela música, Beth? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crer. Gente, a gente ensina isso para as crianças, mas a gente é adulto e não lê e não faz oração, não lê a Bíblia e não ora, e aí vai reclamar, precisa de uma oração forte. Aí você fica botando copo com água em cima da sua televisão, levando um travesseirinho ungido, uma toalhinha do apóstolo, você leva um pouquinho de sal, joga na sua casa. Você está cheio de superstições gospel, você fica pulando de igreja em igreja, procurando um pastor mais ungido para resolver seus problemas, mas ler a Bíblia e orar você não quer. Maturidade, gente, vamos crescer em nome de Jesus. E outro ponto muito importante, de uma pessoa madura, assume responsabilidade. Vamos falar todo mundo junto isso? Vamos falar de novo? Assume responsabilidade. Uma pessoa madura assume responsabilidade, gente. Assim como um adulto, ele cresce e ele começa a trabalhar, ele sai da casa dele, ele começa a pagar o aluguel dele, ele assume essa responsabilidade. Ele assume os problemas dos outros, ele se torna pai. E como pai a gente se assenta na mesa não para comer, na verdade, a gente senta na mesa para alimentar. Quantos vêm na igreja para ajudar outros a se alimentarem? Porque eu me alimento em casa, não é na igreja. O crente maduro está comendo em casa, ele está se alimentando em casa. E quando a gente está aqui, a gente está aqui pelo outro, para alimentar o outro, para abençoar o outro, para estender a mão ao outro, para ajudar o outro. Porque assume responsabilidade. E eu estimulo vocês ao máximo, né? A Vilma falou uma coisa para mim um tempo atrás, que foi o maior elogio que eu já recebi nessa igreja. Obrigado, Vilma. Ela falou assim, que nessa igreja a gente, não sei se foi com essas palavras, né? Mas tipo assim, a gente sempre era estimulado a crescer, não é isso que você falou? E eu falei, cara, é isso aí, é isso mesmo, eu vou ser chato, mas vou estimular a crescer. E você vai ser empurrado, meu irmão. Nós precisamos avançar em nome de Jesus. Os pais precisam se revelar.
com maturidade para cuidar dos filhos. Se na igreja tiver só criança, gente, a gente vive uma creche, uma brigaiada, uma gritaria, uma confusão. Ninguém cuida de ninguém. É um Deus nos acuda, né? A diretora, a professora correndo atrás, ou no caso nosso, o pastor, os líderes desesperados, e apaga um incêndio aqui, apaga outro ali, uma confusão aqui, uma briga ali, e meu Deus do céu, o que vai acontecer? E agora a gente morre também junto, véio. Ninguém aguenta isso, gente. Agora se começam os ruiós se posicionando, assumindo responsabilidade. Eu vou assumir uma célula assim. Por que eu não vou ter uma célula? Eu tenho 30 anos de crente, eu não posso ensinar uma palavra simples? Não, pastor, vem comigo. Você pode mandar uma célula aí. Tem ministério sobrando na igreja, pastor? Que isso, bora. Assume responsabilidade. Assume responsabilidade. É ruiós. Assume responsabilidade. Alimenta outros. Desenvolve outros. Nós precisamos avançar em nome de Jesus. Amadureça, querido, em nome de Jesus. Seja mais parecido com Ele. Nós precisamos crescer. Se alimente. Que bom que você nasceu de novo. Tecnon, um homem nascido do Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo. A gente não tem parte nisso, né? A gente só aceita isso. E tudo foi feito. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Amém? Não por obras para que ninguém se glorie. Maravilha, nós sabemos disso. Mas Jesus está ensinando que o mundo saberá que somos discípulos quando nós começarmos a ser luz de verdade, quando nós começarmos a ser sal de verdade, quando a gente começar a assumir responsabilidades, a olhar para o lado e começar a achar problema para a gente assumir, e não começar a olhar para o lado para fugir de responsabilidade, de problema, é olhar para o lado e falar, qual é a responsabilidade que eu vou assumir? Será que você pode olhar ao redor e procurar um problema para você assumir? Um problema de alguém para você ajudar, a se assentar na mesa para alimentar outros e parar de querer ser alimentado. Ah, mas a palavra de hoje eu não gostei. Essa não foi tão boa. Vou procurar no YouTube um pastor que me agrada mais. Vou procurar, né, alguém que seja mais aquilo que eu quero ouvir. Criança, o Senhor nos chama para avançar em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Deixa Ele fazer essa obra, procure a ajuda que você precisar. Para de inventar moda, meu irmão. Para de inventar desculpa. Para de inventar, sabe, piruetas espirituais. Você tem que fazer duas coisas: ler a Bíblia e orar. Fechar a porta do seu quarto e ter comunhão com o seu Pai. E o seu Pai que está no céu te ajuda a avançar e crescer. É lá que você se alimenta. Os ruiós vêm para o culto para servir. Os ruiós vêm para o culto para se desgastar, para cansar, para que os tecnon, os filhinhos sejam alimentados, saiam daqui cheios da presença de Jesus. E por isso nós assumimos responsabilidades. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos ter um tempo de oração, clamar ao Senhor que nos ajude a crescer mais e mais. Feche seus olhos. O que dessa palavra mais chamou a sua atenção? Qual é a sua idade espiritual? Será que você tem agido como uma criança, fazendo birra porque alguém não fez a sua vontade, fazendo birra porque alguém te contrariou? Que tipo de crente você tem sido, meu irmão? A pergunta não é quantos anos de idade você tem. A pergunta é: você já nasceu de novo? E se você já nasceu de novo, você está disposto a crescer, a ser um pai, uma mãe espiritual, a assumir responsabilidades e começar a servir e a ajudar outros nessa caminhada? Eu convido você a orar, a se posicionar diante do Senhor, a se arrepender dos pecados que você comete. Tantas vezes o mesmo pecado, você não avança, você não supera. Você se acostumou dizendo que não consegue orar. Você se acostumou dizendo que não sabe ler a Bíblia. Você se acostumou dizendo que não sabe fazer jejum. Você se acostumou dizendo que não gosta de servir. Você se acostumou dizendo que não sabe cuidar das pessoas.
Meu irmão, em nome de Jesus, se coloque diante do Senhor e deixa Ele tocar você, em nome do Senhor. Vamos ter um tempo de oração.